Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre modelos de regressão específicos para dados binários. Nós sabemos que na área da saúde é muito comum investigar a relação de um conjunto de fatores sobre uma resposta de interesse. De longe, os métodos mais utilizados são os modelos de regressão, que estabelecem uma equação entre a variável de interesse e as demais variáveis independentes. O que define o tipo de modelo, uma das coisas que define, né, a principal, é o tipo de resposta. Se a resposta é quantitativa, nós podemos pensar numa regressão linear, nós podemos pensar numa regressão exponencial, se for dados de uma contagem, uma regressão de Poisson. Se a resposta é qualitativa, nós caímos numa classe de modelos chamado modelos log lineares. E tem um caso particular, que é a resposta qualitativa que assume só dois valores, quer dizer, só duas categorias, ou seja, resposta binária. E nesse caso é que nós utilizamos a regressão logística. Então, vamos a um exemplo bem simples, em que o objetivo é estudar a influência de sexo, idade, diabetes e tipo de cirurgia sobre mortalidade intra-hospitalar em pacientes revascularizados. Nesse caso, a variável resposta é óbito, sim ou não, e as variáveis explicativas são 4. Nós temos 3 variáveis que são qualitativas, sexo, diabetes e tipos de cirurgia, e uma variável quantitativa que é a idade. Neste outro exemplo, nós temos estudar a influência de sexo, idade, estado cognitivo e renda sobre a falta total de dentes em pacientes com mais de 65 anos. Então, nesse caso, a variável resposta é falta total de dentes. Por que eu coloquei esse exemplo aí? Porque nem sempre o evento ele já é binário, né? Por exemplo, óbito sim ou não, doença sim ou não. Essa variável binária ela pode ser construída pelo próprio pesquisador, pode ser definida pelo próprio pesquisador. Então, por exemplo, uma variável que é pressão arterial, a gente pode dicotomizar e transformar em hipertensão, sim ou não, ok? Nesse caso, nesse exemplo, nós teríamos duas variáveis quantitativas, que é a idade, na verdade, 3, idade, score de déficit cognitivo e renda familiar, e sexo masculino ou feminino. Então, assim, é muito comum, quando temos uma situação como essa, investigar primeiro a influência isolada de cada variável sobre a resposta. E no caso de uma resposta binária, os testes mais utilizados, não necessariamente os melhores, são Q-quadrado, no caso de variáveis independentes qualitativas, porque aí eu tenho a variável resposta binária, que é qualitativa, e a variável independente qualitativa. Então, eu posso fazer uma tabela de dupla entrada e aplicar um teste Q-quadrado de associação entre essas variáveis. Muita gente também faz o teste T, quando a variável é quantitativa. Então, por exemplo, idade. Pode-se comparar as médias de idade em quem apresentou o evento e quem não apresentou o evento. Essa é outra alternativa. Na prática, o que a gente faz? A gente tem um monte de variáveis independentes e a gente precisa selecionar as que são mais importantes. Então, essa análise univariada, ela serve como um passo inicial para fazer essa seleção. E justamente por ser uma etapa inicial, não definitiva, nós podemos ser um pouco menos rigorosos com relação à significância e até adotar um nível um pouquinho maior, 0,15 ou 0,20. Ou 0,10, dependendo do número de variáveis. Então, isso é para não correr risco de jogar fora alguma variável importante. Se a gente considerar só o 0,05, pode ser que alguma variável que, olhada isoladamente, ela não vai ter uma significância, mas em conjunto com outras pode aparecer. Bem, nesse caso do exemplo, o que seria a abordagem univariada? Como eu disse, olha, eu tenho uma resposta óbito sim ou não, e tenho sexo masculino e feminino. Posso fazer uma tabela cruzada e um teste Q-quadrado. Nesse caso aí deu significante, porque a gente tem aí maior mortalidade nas mulheres do que nos homens, 3,9 e 1,3. A mesma coisa para diabetes, no caso diabetes não foi significante, apesar de ter uma mortalidade um pouquinho maior aqui nos diabéticos. No caso da cirurgia de urgência, aí sim, né? Quem faz cirurgia de urgência, a mortalidade foi muito maior, 5,7% contra 1,5%.
E aqui está o resultado do teste T. Então, tem a comparação entre óbito sim ou não, né? Quem morreu, quem sobreviveu. E a gente vê aqui que os que morreram tinham, em média, maior idade do que os que não morreram. Embora esse número seja bem diferente, né? Bem menos óbitos. Essa última abordagem de comparação de médias, o problema de fazer isso, não tem nada errado, mas o problema de fazer isso é que a gente inverte a variável independente com a dependente. Então, no caso aqui, olha, dependente é óbito, sim ou não. Quando eu faço um teste T, eu olho o óbito como variável independente e a idade como se fosse a resposta. Então, tem um certo incômodo nisso. Bem, passada essa primeira fase, nós vamos avaliar simultaneamente o efeito das variáveis independentes sobre a resposta. Então, nesse caso, a gente tem uma abordagem multivariada, que no caso dos modelos de regressão são os modelos de regressão múltipla, e aí a influência, o efeito de cada variável é controlada ou ajustada para as demais que estão presentes no modelo. E a interpretação desses resultados depende do tipo de variável, qualitativa ou quantitativa, que nós veremos mais à frente nos exemplos. Então, aqui, só lembrando, o modelo de regressão múltipla é uma maneira de relacionar a resposta de interesse com as variáveis independentes, com as variáveis explicativas. Então, é uma equação matemática em que eu tenho, de um lado, uma função da resposta e, do outro lado, outra função de variáveis explicativas. Isso bem, num contexto bem geral. Quando a gente tem na regressão linear, nós já vimos que essa função da resposta é a própria variável, e aqui a função das explicativas, no caso do modelo de regressão linear, ele é uma coisa que a gente chama de preditor linear, é uma combinação linear das variáveis em que cada variável tem o seu coeficiente. Esse coeficiente, esse beta, são parâmetros que nós vamos estimar a partir da observação dos dados. No caso da regressão logística, não dá para usar esse modelo de regressão linear, porque a variável dependente ela é dicotômica, ou seja, ela assume só dois valores. Então, faria sentido falar na probabilidade dessa variável assumir o valor 1. Então, se eu estiver falando de evento óbito, seria a probabilidade de óbito. Mas a probabilidade tem as suas restrições também, ela varia apenas no intervalo de 0 a 1. Então, nós podemos trabalhar com a chance. A chance, lembrando que chance não é o mesmo que probabilidade na linguagem estatística. Chance é a probabilidade do evento acontecer sobre a probabilidade dele não acontecer. E a chance, ela varia no intervalo maior, mas ainda assim é positiva. Então, vai de 0 até infinito, mas ainda fica restrito no intervalo. Então, o modelo de regressão logística, ele trabalha com o log da chance. Aí log é logaritmo natural, aqui está como ln, então é o log da chance, é isso que a gente modela na regressão logística. Então, assim, quando a gente tem esse caso, variável resposta binária, a gente tem aqui, nós estamos denotando por P a probabilidade dessa variável assumir o valor 1, o x são as variáveis explicativas e o modelo de regressão logística é dado dessa forma, o log da chance é igual ao preditor linear. Mas eu não quero o log da chance, eu quero a chance. Para isso, basta exponenciar dos dois lados, aí esse log vai sumir e do outro lado vai ficar exponencial do preditor linear. Tá? Então, assim, a chance é P sobre 1 menos P. Então, se eu quiser uma razão de chances, por exemplo, comparando dois indivíduos, eu tenho aqui, olha, eu pego, a partir desse modelo, as características do indivíduo 1 sobre as características do indivíduo 2. Então, eu tenho aí uma razão de chances. Lembrando que razão de chances, nós já treinamos um pouco, quando eu tenho, por exemplo, uma variável explicativa binária, do tipo exposto, não exposto, se essa variável não tiver efeito nenhum sobre a resposta, as duas chances serão iguais e esse odds ratio vai assumir o valor 1. Se o fator de exposição tiver relacionado ao evento, quer dizer, os expostos têm mais chance de evento do que os não expostos, isso vai ser maior que 1. Porém, se for um fator de exposição for protetor, nós temos que os expostos teriam menos chance de eventos, então o odds ratio seria menor que 1.
Para as variáveis quantitativas, nós fazemos a cada aumento de uma unidade, ou se não for uma unidade, teria que estar explícito ali no trabalho, na tabela, se é de 10 em 10, em 50 em 50, mas quando não tem nada, é porque é de 1 em 1. Então, aqui no exemplo, voltando um pouco àquele de mortalidade intra-hospitalar, nós temos aqui uma forma mais elegante de fazer a análise univariada, que é por modelos de regressão logística simples. Então, eu pego cada variável e faço um modelo de regressão logística só com aquela variável. Então, aqui no caso sexo, seria sexo feminino aqui. Nós temos um odds ratio de 3,2, variando de 1,54 até 6,80. Aqui nós vemos que o intervalo de confiança não contém o valor 1, isso é significante, e aqui aparece esse sig é o valor P. Para diabetes, que já não havia dado diferença no Q quadrado, aqui a mesma coisa, também não teve diferença, nós vemos que nesse caso o intervalo de confiança contém o valor 1, tá? Então, embora seja aí indicativo de mais eventos ou maior a chance de eventos nos diabéticos, estatisticamente isso não apareceu. Para a cirurgia de urgência, a mesma coisa, isso é bem importante, um odds ratio grande, embora o intervalo de confiança não seja muito estreito, né? Ele é amplo, mas foi significante também. E para a idade é uma variável quantitativa. Então, aqui ficou 1,077, 1,08. Então, está indicando que a cada ano de idade, a chance de óbito aumenta em 8%. E isso é significante. Aqui não contém o valor 1 e aqui o P é menor que 0,05. É importante dizer que quando a variável é quantitativa, o odds ratio não é comparável com as de qualitativas. Por quê? Nas qualitativas, avalia-se a mudança de uma categoria em relação à outra. É a categoria em questão em relação à referência. O que é muito diferente de aumento de uma unidade. Aumento de um ano de idade, por exemplo, pode ser uma mudança muito mais sutil do que uma mudança de categoria do tipo cirurgia eletiva ou cirurgia de urgência. Ok? Então, não são comparáveis o odds ratio de variáveis quantitativas e qualitativas. Bem, então assim, na tabela vai aparecer dessa forma. Então, eu tenho os coeficientes e esses outros valores de intervalo de confiança, odds ratio. Então, aqui o que eu tenho? Esses coeficientes são as estimativas pontuais que apareceriam na equação. Então, se eu tiver assim, o log de uma estimativa da chance, por isso que tem esse chapeuzinho, então ele seria dado dessa forma. Então, se eu não quero o log da chance, eu quero a chance mesmo, eu exponencio, então eu fico com um exponencial desse trambolhão todo aí. Mas e o odds ratio? Odds ratio é uma razão de duas chances. Então, aqui eu tenho a chance do paciente 1 sobre a chance do paciente 2. Então, eu vou colocar as características do paciente 1, sexo, idade, diabetes e tipo de cirurgia, em relação às características do paciente 2. Então, a gente pode fazer razão de chances de qualquer situação. Então, aqui só estou repetindo aí o que eu acabei de dizer. Se eu tiver um paciente do sexo feminino, 40 anos, diabético e cirurgia eletiva, e comparar com um paciente com as mesmas condições, mas no sexo masculino, ou seja, mesma idade, também diabético e cirurgia eletiva, o que nós vamos ter é o seguinte: o odds ratio do paciente 1, ele vai ser dado por essa equação. Então, eu tenho aqui o sexo feminino, o que vale valor 1, a idade de 40 anos, diabetes vale 1 e cirurgia eletiva é 0. Já no paciente 2, ele vai ser igual, com exceção dessa partezinha aqui, que é referente ao sexo. Então, o que vai acontecer? Eu posso cancelar todos esses fatores e o que vai sobrar é apenas o exponencial do coeficiente do sexo. E isso é 2,2. Aqui a gente está mostrando só para dizer o que aparece na tabela. Na tabela já aparece direto 2,2 ou coeficiente 0,81. Mas o que significa? Significa que se compararmos dois pacientes
absolutamente iguais em relação às outras variáveis. A diferença está só no sexo, um é feminino, outro é masculino, a chance de quem é do sexo feminino vai ser mais que o dobro do que a chance de óbito no sexo masculino. Então, aqui, se eu tiver numa outra situação, um paciente com as mesmas características do anterior, mas se eu comparar com um paciente de mesmo sexo, mas um ano a menos, 39 anos, o que vai acontecer? Quando eu coloco ali, substituo as características na equação, eu tenho aqui que a diferença vai aparecer só na idade. Aqui está 40 e aqui está 39. Então, aqui eu cancelo tudo novamente e vai sobrar o quê? Só a exponencial do coeficiente da idade vezes a diferença de idade que está aparecendo aqui. Como é um ano de idade só, ela é exponencial do próprio coeficiente e que dá 1,07. Aqui está um pouco arredondado, né? Em relação ao anterior, não está com muita precisão. Ok? Então, o que a gente tem que ter em mente é que os valores que aparecem na tabela, eles se referem a uma comparação entre dois pacientes iguais em relação às outras variáveis e só aquela variável é que muda. Então, aqui, aí alguns exemplos de interpretação, né? Então, o que aparece aqui, ó, aquele 2.2 está aqui no sexo, 2.2. Está dizendo que a chance de óbito em mulheres é 2,2 vezes a chance de óbito em homens. Na idade, está 1,068. Então, a cada ano de idade, a chance de óbito aumenta em 6,8%. Ou a chance de óbito em pacientes submetidos à cirurgia de urgência é 3,6 vezes a chance de óbito em pacientes submetidos à cirurgia eletiva. Né? Então, essas contas que eu fiz no slide anterior, a gente não precisa fazer, ele já sai direto na tabela. Então por que a gente fez? Justamente para mostrar que o que aparece aqui é fixando as outras variáveis. Então, quando eu estou falando aqui desse 3,6, eu estou pegando pacientes de mesmo sexo, mesma idade e mesma condição em relação a diabetes. Então, aqui, o que eu acabei de dizer, né? Nós temos dois pacientes idênticos, uma razão de chances, então sempre estou comparando um paciente em relação a outro, sempre dois, e eles são iguais, exceto em relação à variável em questão. E quando tiver uma diferença em mais de uma variável? Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho paciente 1, que é do sexo feminino, 40 anos, diabético e cirurgia de urgência. E quero comparar com um que é do sexo masculino e fez cirurgia eletiva, com a mesma idade e mesma condição de diabetes. Colocando novamente na fórmula, o que a gente tem? Então, aqui, olha, sexo feminino é 1, idade 40 anos, diabetes é 1 e cirurgia de urgência é 1. Aqui no caso, o masculino, então aqui vai ficar 0 e cirurgia eletiva vai ficar 0. Então, eu já não consigo cancelar tudo, mas eu cancelo aquelas características que são iguais e vou ficar só com os coeficientes da variável. Então, aqui eu tenho, aqui como vai ser tudo vezes 0, vai ser elevado a 0, que é 1, e vai sobrar só essa parte aqui de cima do numerador. Então, vai ser a exponencial do coeficiente do sexo mais o coeficiente do tipo de cirurgia. E isso acaba sendo um efeito multiplicativo, quer dizer, E elevado a 0,81 mais 1,29 é a mesma coisa que E elevado a 0,81 vezes E elevado a 1,29. E isso corresponde exatamente aos odds ratio que estão na tabela. Então, eu tenho 2,2, que é o odds ratio do sexo, e 3,6, que é o odds ratio da cirurgia. Então, aqui eu digo que o paciente 1 tem 8 vezes mais chance de óbito do que o paciente 2. É claro que aqui nós estamos falando de estimativas pontuais, nós temos que considerar a precisão dessa estimativa e o intervalo de confiança. Se eu tiver pacientes assim, esse é outro exemplo, que eles são diferentes em mais uma variável, e essa diferença é uma diferença de 20 anos de idade a menos, então, como é que fica? Então, substituindo a mesma coisa. Olha, feminino, 60 anos, diabético, cirurgia de urgência. Masculino, 40 anos, diabético e cirurgia eletiva.
Então, o que vai ser isso? Vou cancelar o que é igual, que na verdade é só a constante e o coeficiente da diabetes, e vai sobrar o quê? A exponencial de 0,81, que é o coeficiente do sexo, mais 0,07, que é o coeficiente da idade, vezes 20, vezes a diferença de idade, então vai ficar 60 menos 40, mais 1,29. E isso é a mesma coisa que eu pegar o odds ratio, multiplicar, só que no caso aqui, como não é 1 ano de idade, são 20 anos de diferença, eu pego o coeficiente da idade e elevo a 20. Então, eu sempre vou ter, quando eu quiser comparar em relação a uma variável quantitativa, e essa diferença não for só de 1 ano, ou de uma unidade, eu tenho que elevar essa diferença de idade, o odds ratio da variável, eu tenho que elevar a diferença de idade. Nesse caso da 31, que pode ser que esteja superestimado, mas por isso que nós temos que considerar o intervalo de confiança. Uma coisa importante também de falar é que nesse modelo, que tem só as variáveis principais, a gente está fazendo uma suposição muito forte, que é que os odds ratio não mudam em qualquer subgrupo. Então, por exemplo, se eu tiver o paciente 1 com o paciente 2, a diferença entre eles é o tipo de cirurgia, então nós já vimos que se substituir, cancela tudo, vai sobrar só o coeficiente da cirurgia, que é 3,6. Se eu pegar uma outra situação, uma outra comparação, em que eu tenho a mesma coisa, só que pacientes não diabéticos, na hora de eu fazer as contas, o que vai acontecer? Eu vou ter exatamente o mesmo odds ratio. Então, quando eu vejo lá na tabela, tipo de cirurgia, um odds ratio de 3,6, eu estou assumindo que esse aumento de risco, ele é o mesmo, da mesma magnitude, seja o paciente diabético ou não. Seja do sexo feminino ou do sexo masculino, seja na idade de 40 anos ou a idade de 80 anos. Essa suposição pode não ser muito razoável. Na prática, eu posso ter que o risco de uma cirurgia de urgência num paciente diabético, em relação à cirurgia eletiva, ele é maior. Tá? Então, assim, mas isso nós vamos falar um pouco mais adiante, nas aulas mais para frente. Aqui no exemplo 2, aquele exemplo de falta total de dentes, nós temos aqui, olha, a variável sexo, tá? Feminino em relação ao masculino, a idade em anos, o déficit cognitivo que está na forma de um score e a renda que em vez de estar em um real ou em $1, está em $100. Então aqui, vamos começar pela renda. A renda, ela tem um odds ratio de 0,92. Então está dizendo que quanto maior a renda, menor a chance de não ter dentes. Mas o quanto? Aqui está a cada 100. Então, a cada $100 a mais de renda, a chance de não ter dentes diminui em 8%. Ok? Aqui, a cada ano de idade, a chance de não ter dentes aumenta em 5%. E aí as interpretações são iguais. Quando eu estou falando desse caso de aumento de 1 ano de idade, eu estou considerando que os pacientes têm mesmo sexo, mesmo score de déficit cognitivo e mesma renda. Então, aqui a gente só tem que tomar algum cuidado. Quando a gente olha, por exemplo, o odds ratio de sexo e está 1,65, não é que é ter 65% a mais em valor absoluto. A gente tem que sempre lembrar que é valor relativo. Então, por exemplo, se a chance de falta de dentes em homens for 20%, a chance nas mulheres será 33%. Por quê? Porque é 65% em relação a 20%. Tá? Então, aqui a idade é a mesma coisa, né? A gente tem que tomar cuidado que é uma variável quantitativa. Então, se eu quiser comparar pacientes de idades diferentes, isso maior do que uma diferença de 1 ano, porque quando é a diferença de 1 ano já sai direto na tabela. Aqui, como é maior, a gente tem que elevar o odds ratio a essa diferença. Tá? No caso aqui, um paciente de 80 em relação a de 65, eu pego o odds ratio da idade e elevo a 15, que é a diferença de 80 e 65, ok? Na apresentação dos resultados, é até comum apresentar os resultados de univariada e multivariada lado a lado.
Nesse caso, a univariada muitas vezes é chamado como não ajustado, né, ou crudo, naive, né, que não tem nenhum ajuste para nenhuma variável. Então, quando eu olho aqui no resultado da univariada, cada linha dessa aqui é um modelo. Então, aqui eu estou olhando, olha, quando eu faço uma regressão logística simples com o sexo feminino, é esse resultado que eu vou ter. Uma regressão logística simples só com a variável idade, é esse resultado que eu vou ter. Tá? Então, aqui nessa parte de univariada, eu tenho que cada linha é um modelo. Na parte de multivariada, aí sim estou olhando o efeito das 4 variáveis simultaneamente. Então, aqui, quando a gente vê, por exemplo, o sexo, deu 3,2. Então, se eu comparar mulher com homem, vai dar 3,2 de odds ratio, quer dizer, uma chance muito maior nas mulheres. Quando eu ajusto por idade, diabetes e cirurgia de urgência, eu não estou comparando só paciente homem e mulher, eu estou comparando o paciente mulher em relação ao paciente homem com a mesma idade, mesma condição de diabetes e mesmo tipo de cirurgia. E aí a gente vê que esse efeito é um pouco atenuado, né? Ele continua significante, mas ele baixa de 3,2 para 2,2. E por aí vai, junto com as outras variáveis, são da mesma forma. Né? Na cirurgia de urgência, por exemplo, era 3,9. Quando eu ajusto para sexo, idade e diabetes, vai para 3,6. Quer dizer, continua bastante importante. Então, a gente já viu que intervalo de confiança para odds ratio nós temos que olhar se contém ou não o valor 1. E uma forma de representação muito interessante é o forest plot. É um tipo de gráfico em que a gente coloca ali os intervalos de confiança para odds ratio. Geralmente coloca aqui uma linha que seria a linha de não significância, que é 1. Esse gráfico ele veio de meta-análise, né? Ele é muito comum em meta-análise, mas a gente pode usar também para representar graficamente os resultados de regressão logística. No artigo científico, nem sempre a análise univariada é mostrada. Né? Às vezes ela é só descrita no método, então não é explícita assim, univariada e multivariada. Quando o foco do estudo é feito de uma única variável, por exemplo, um tratamento que está sendo colocado à prova, alguns artigos eles omitem o efeito das outras variáveis, né? Quer dizer, só na apresentação dos resultados, não é que eles estão tirando do modelo, e deixa só indicado em nota de rodapé ou no corpo da tabela. Então, aqui tem um exemplo em que tem assim, olha, no modelo que foi ajustado aqui, né? Aqui tem o não ajustado e o ajustado. No modelo que foi ajustado, ele foi ajustado para as variáveis idade, raça, sexo e algumas outras. Então, quer dizer que todas essas variáveis aqui entraram no modelo, mas como elas não são o foco principal, elas ficaram aqui apenas como nota de rodapé e não houve necessidade de deixar explícito todos os coeficientes de todas as variáveis. Aqui é um outro exemplo que é um pouquinho diferente. Ele fala qual é o modelo não ajustado, e aí tem em 5 situações diferentes. E aí, assim, o não ajustado é 1,21. E quando eu ajusto para idade, vai para 1,32. E quando eu ajusto por idade e sexo, continua 1,32. Então, assim, vai mostrando a evolução, esse acréscimo aí de variáveis de ajuste e mostrando a variação das estimativas. Por último, eu gostaria de comentar que, na maioria das vezes, esses modelos de regressão logística, eles são usados para explorar as relações entre variáveis. Mas se for um modelo muito bem feito, com um número grande de amostra, nós podemos usá-lo também como um modelo de previsão. Então, não é difícil mostrar matematicamente que se temos um modelo escrito dessa forma, log da chance é igual ao preditor linear, a gente consegue isolar aqui esse P, que seria a probabilidade de ocorrência do evento. Então, aplica a exponencial dos dois lados, e aí uma manipulação algébrica bem simples, para ver que essa probabilidade ela pode ser estimada pela razão, faltou um risquinho aqui, pela razão entre a exponencial do preditor linear sobre 1 mais a exponencial do preditor linear. Vamos ver isso num exemplo. Se eu quiser saber, olha, um paciente do sexo feminino, 60 anos, diabético, submetido à cirurgia de urgência,
Qual a probabilidade de uma paciente com essas características ir a óbito? Então, eu substituo aqui e tenho aqui, olha, 11,4%. Na prática, a gente consegue fazer isso com muita facilidade, assim, porque quando a gente ajusta um modelo de regressão logística, a gente pode acrescentar no banco de dados uma variável que vai ser essa estimativa de probabilidade do evento para cada paciente no banco de dados. E é até bem interessante, vamos falar isso também no momento oportuno, que essa variável nova, que é as estimativas de probabilidade, elas podem ser usadas também para avaliar a capacidade do modelo em discriminar o evento, no caso aí, óbitos e não óbitos. Algumas considerações, né? Então, é comum que variáveis que são estatisticamente significantes na univariada percam a importância na multivariada. Então, quando eu ajusto para outras variáveis, isso muda, pode deixar de ser importante. É comum também usar o termo fator preditor independente. Ele vai no sentido de que, independentemente das outras variáveis que estão no modelo, aquela é um fator preditor. Mas esse termo ele pode levar a alguns erros de interpretação. É muito comum também categorizar as variáveis explicativas que são numéricas, isso com o objetivo de facilitar a interpretação. É justificável, né? Facilitar a interpretação é bem importante, mas nem sempre esse procedimento é adequado, essa categorização das variáveis independentes. Depois, a mesma coisa a gente pode avaliar a qualidade de um modelo de regressão logística usando métodos diagnósticos, né, análise de resíduos. Aí a gente teria que se aprofundar um pouquinho mais, não é o escopo dessa aula, mas tem aí uma referência para quem quiser entender um pouco mais isso. Tá? Apesar de ser possível ter estimativas da probabilidade, em geral a gente não usa tanto o modelo de regressão como um modelo de previsão. Não no contexto assim, de olhar um conjunto de variáveis. Quando a gente vai para modelagem por algoritmos, aí é outra história, aí a previsão é que importa. Tá? Mas na prática ele é muito mais usado para explorar relações entre as variáveis independentes e o desfecho. E aí, olha, a regressão logística ficou muito popular, né? Muito popular. Então, muita gente sabe fazer, com a facilidade dos softwares, isso aumentou mais ainda. Porém, pode acontecer, né, uma consequência aí dessa facilidade toda é que as pessoas podem errar. Né? Podem errar fazendo uma categorização que não precisa, podem errar na falha de interpretação, né? Principalmente das variáveis quantitativas. O que é muito comum também é a gente rodar um modelo de regressão logística e não se dar conta de que as suposições daquele modelo podem ser muito fortes e não razoáveis na prática. Ok? Então, essa era uma visão geral e até a próxima. Obrigada.